outro discernimento que eu acho que é importante, a gente saber o que é notícia e o que é informação. Nem toda informação é notícia. Tem muita coisa que eu vou saber e que eu vou esperar o momento certo, ou que eu vou analisar até que ponto aquilo interfere realmente no todo ou não, aquilo seria o que fala de fofoca ou não. Eu acho que tem algumas coisas que realmente eu só quero dizer que sei. Eu sei disso. Tá, mas qual que é o peso disso no contexto coletivo? Zero. Então isso para mim não é uma informação, mas não é uma notícia. Assim como eu costumo dizer que um conjunto de informações muitas vezes te dá uma notícia, né? Que aí já trazendo para uma outra matéria de bastidor, também criminalizada, essa por um tempo de crime mais curto ainda, que foi a matéria do Domi, que a gente publicou, nessa foi até eu sozinho, publiquei na madrugada do domingo para segunda, após a derrota para o Atlético Mineiro, e na segunda-feira, fim da tarde, ele foi demitido, porque ali a matéria a gente expôs uma série de bastidores... 4-0 do Mineirão, não é isso? De bastidores que demonstrava que aquele trabalho já estava esgotado, né? Insustentável. Só que eram bastidores do longo dos 3 meses. E aí, a primeira coisa que tu vai ver no Twitter, se ele já sabia isso, por que ele não falou antes? Cara, porque isso aqui solto é só uma fofoca. Isso aí. Isso aqui, dentro desse contexto é uma informação. Ele dá uma relevância. É uma notícia, na verdade. A informação não é o episódio do vídeo lá, que foi também o que mais reverberou, que foi um treino de sala, que Jesus chamava, né? Que é um treino de vídeo, e que tinha alguns jogadores no celular e dando risadinha e tal, e o Domi ficou incomodado e falou, não vai ser sempre que vocês vão ganhar como vocês ganharam contra o River na sorte. De fato ele falou isso. Ele falou isso na frente de todos, e isso gerou um incômodo geral coletivo. Só que se eu conto só essa história, dizendo isso para mim não é uma notícia, é só um episódio. Agora, uma série de outros episódios, como por exemplo também, que a gente sabia na época e foi 45 dias antes da demissão, que foi o treino viagem para Quito contra o Del Valle na Libertadores, que os jogadores falaram para ele, Domi, não tem como executar isso na altitude, não tem como executar na altitude. Marca pressão, depois não tem como executar na altitude, você nunca foi, não, vai fazer o que eu quero. Fizeram o que ele queria, tomou de 5-0. E a crítica é em quem? A crítica é nos jogadores, que fizeram o que ele mandou e eles tentaram demovê-lo da ideia, enfim, uma série de... Tu acha que o Domi foi o treinador mais queimado dessa pós-Jesus? Cara, eu acho que ele foi o que pegou o pior desafio, né? Que ele foi o primeiro pós-Jesus. Então, assim, ali, quem quer que fosse, ia ser difícil de executar o trabalho. Então, ele teve toda essa questão que já colocava um peso dificílimo nos ombros dele. Acho que ele foi muito fiel às convicções dele, o que não deixa de ser um mérito, mas acho que você ter flexibilidade, ter bom senso em algumas situações é muito importante. Assim, você chega depois do melhor técnico, do mais vencedor, do mais impactante da história de um clube e você muda totalmente a forma de jogar, totalmente o conceito de jogo. Acho que isso aí é, no mínimo, temerário, pra gente dizer assim. E acabou que ele tinha uma questão mesmo que, enfim, relatos, né? Obviamente, relatos apurados ao longo de muito tempo, que, assim, a gente ter conhecimento de futebol não nos credencia a ser expert em futebol. Treinador. Também. Assim, eu ter conhecimento de jornalismo como repórter não me credencia a apresentar o Globo Esporte, a apresentar o Show Espetacular. São valências e capacidades distintas. E o que se tinha ali, tanto que ele está há 2 anos parado, imagino que não é à toa, ele tem realmente muito conhecimento, muito conteúdo, mas a forma dele passar pra gente não tá legal. E tem um ponto também que eu acho que é importante a gente trazer, cara, porque assim, aí você vem e fala, aí daqui a pouco o Domi vem treinar o Fluminense e aí tem um jogo contra o Flamengo, todo mundo vai lá abraçar ele. Tá vendo? Diziam que o clima não era bom. Cara, você pode discordar das questões profissionais e você pode amar a pessoa. Não vai ser inimigo. Você pode ter as discordâncias e dizer, cara, esse trabalho não vai andar mais por aqui porque não tá tendo como, mas, pô, eu adoro ele, que ele seja feliz em outro lugar. Foi o caso do Rogério Ceni, né, eu acho. O caso do Rogério, por exemplo, que assim, ali o do Rogério foi um esgotamento muito mais do ambiente do que dos jogadores. Era muito mais uma questão com os funcionários, com o comportamento dentro daquele ambiente do CT do que com os jogadores em si, entendeu? Então, assim, é isso também porque, cara, parece que estão sempre querendo invalidar talvez uma informação, uma matéria, e, cara, como eu vou repetir, se tiver errado, pô, eu sou o primeiro a querer que me desmintam, porque eu já